Uma molécula diatômica tem átomos com carga mais Q e menos Q. E a distância entre os centros dos átomos é uma distância d. A molécula está numa região onde existe um campo elétrico uniforme. Campo elétrico E. Descubra em qual das seguintes posições a molécula estará em equilíbrio estável. Justifique. Equilíbrio estável é quando a resultante ela é nula, quando a resultante sempre é nula. Então, vamos lá aqui. Eu tenho um campo elétrico E nesse sentido, na letra A, né? Eu tenho um campo elétrico E, então nesse sentido aqui, e eu tenho esses átomos aqui. É positivo. Positivo significa que ele tem o mesmo sentido do campo elétrico, então esse é o sentido dele, força elétrica. Negativo significa que ele tem o sentido oposto ao campo elétrico, que vai ser para cá. Então, a molécula vai estar em equilíbrio. A molécula que nós chamamos, ela está em equilíbrio quando a resultante ela é nula. Ela é nula no sentido de que os vetores estão na mesma direção e sentido. Como assim? Se o vetor campo elétrico, deixa eu me explicar isso aqui. Se o vetor campo elétrico está indo nesse sentido, observe que ele tem esse eixo aqui. Ela está indo para o lado e essa aqui está indo para o outro. Elas estão se separando, então essa molécula ela não está em equilíbrio. Ela não está em equilíbrio. Ela está sob a ação dessas forças aqui. E, portanto, não vai equilibrar. Vou colocar aqui. Não está em equilíbrio. Aqui é B agora. Aqui campo elétrico E. Aqui é positivo, aqui é negativo. Positivo, mesmo sentido do campo elétrico. Negativo no sentido contrário ao campo elétrico. De novo, você pegar aqui a resultante dela, você percebe aqui que a molécula não está em equilíbrio, ela está sob a ação desse binário aqui, de sentidos opostos. Mas observe que a molécula ela pode girar para um lado ou pode girar para o outro. Então ela não está em equilíbrio. Também, idem aqui. A C agora. Eu vou fazer essa C aqui. Aqui é positivo, aqui é negativo. Campo elétrico aqui nesse sentido. Quais são os vetores que eu tenho? Muito bem, nós temos para cá, campo elétrico positivo e o negativo no sentido contrário. Interessante. Os vetores são opostos, mas o equilíbrio aqui ele é instável. Porque quando você gira, essa molécula ela tende a girar. E quando ela gira, ela tende a fazer um sistema binário, que afasta ela da posição de equilíbrio. Agora a letra D. Nós temos aqui negativo, aqui positivo e aqui o campo elétrico. Ah, essa aqui tá bonita, olha só. Mesmo sentido do campo elétrico, sentido contrário do campo elétrico. Vetores opostos se anulam completamente, portanto, eu tenho aqui o sistema em equilíbrio e equilíbrio estável. Uma palavra de cautela. Na letra C, eu falei que existe um equilíbrio, mas só que o equilíbrio é instável. Existe um equilíbrio porque os vetores são opostos, mas o equilíbrio é instável porque o binário, o binário, quando eu falo, significa os dois átomos, positivos e negativos, e ele tende a girar, portanto, ele não está parado, ele não está em equilíbrio. No segundo caso, na letra D, o equilíbrio é estável porque o vetor campo elétrico, o vetor de força elétrica se anulam e eles ficam na mesma posição. E finalmente essa aqui, essa letra E. Esse caso aqui, né? Vem para cá o campo elétrico. Aqui é negativo, aqui é positivo. Ele está falando que está pegando um eixo aqui em relação ao eixo X aqui de 45 graus. Tá bom, então vamos lá. Então analisando aqui, campo elétrico, força elétrica e aqui força elétrica. Observem aqui nesse caso que os vetores são opostos, mas só que ela vai dar uma girada também. Ela vai girar até achar um novo ponto de equilíbrio. Lembre-se que ela sempre tem que se alinhar com o campo elétrico.
Se alinha em campo elétrico, como é que você fala? A molécula, nesse caso aqui, a molécula, ela entrará em equilíbrio estável. Ela entrará em equilíbrio estável até atingir a posição D, que é o ponto de equilíbrio padrão. É bem interessante essa questão aqui. Próxima.